Boa tarde para você que está aqui mais uma vez com a gente aqui no Talk Coffee. Quarta-feira, dia 1º de outubro. Outubro chegou. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, e hoje nós temos muitas coisas interessantes para a gente estar conversando. Hoje nós vamos receber a Andréia Lopes, que faz um trabalho maravilhoso com mulheres que realmente estão, gente, assim, numa fase tão profunda da sua vida, que ela trabalha com harmonização e reconstrução de auréolas. Então, hoje, 1º de outubro, outubro rosa, esse mês de outubro tem tanta coisa, é um mês, assim, primeiro para a gente refletir, conscientizar em relação à importância da gente perceber, falar, fazer parte também de grupos, passar informações sobre o Outubro Rosa, né? Depois, nós temos um outubro também voltado para as festividades, né? O Dia das Crianças, temos o Dia dos Professores, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Então, é um mês cheinho de coisas para a gente poder realmente parar um pouquinho, pensar, refletir, rezar e celebrar também a vida. E nós queremos agradecer você que está sempre com a gente, acompanhando o nosso programa, curtindo, mandando mensagens, tem dúvidas, quer mandar sugestão? Manda aqui pra gente no WhatsApp da rádio, o 91485-1246. O 91485-1246. Estamos aqui porque você também faz essa parceria com a gente. Então, mais um dia que seja um dia realmente, nesse finalzinho desse dia, que realmente tenha sido um dia produtivo para você. E ela já está aqui com a gente mais uma semana, mais um mês, doutora Gisele Barbosa. Oi, doutora. Olá, boa Tudo noite. Bem? Tudo bem, graças a Deus, Então, Ana. Boa noite, gente. Encerrando esse dia. Amém, graças a Deus. E começando esse mês. Amém, nossa. Não é? Amanhã é Mês de aniversário do outubro. meu irmão. Ai, que legal! Te amo, Gu. No início de outubro. Exato, que legal. dia 2. Nossa, estamos em outubro, né, Gisele? Ai, você viu que legal, né? Acabou Passou, o ano, né? Ana. Acabou o ano. É bem assim. Já começa a bater o Jingle Bell na porta Já, agora. daqui a pouco eu traz ele para entrevistar. Vou entrevistar o Papai Noel. Tá bom, Ana, boa ideia, hein? Boa ideia, ó, produção. Vou entrevistar o Papai Noel. Podia trazer um Papai Noel Não aqui. É, verdade. Ah, gostei Eu tenho uma paciente que o marido é Papai Noel lá no Recife. Olha só. Ela é aqui de Ai, que pena Atibaia. pra ela no Recife, né, Gisele? É, Podia ser mas aqui, é mais perto interessante, da né? O cara gente. vai lá no Recife ser Papai Noel, meu. Mas ele mora aqui? Mora aqui em Atibaia. Olha que interessante. Ah, eu não sei quem é, senão eu trazia pra você. É, isso é legal, né? A gente podia fazer uma roda de conversa com um monte de papais noéis. Né? Se eu descobrir, eu te falo. A produção gostou da ideia. Muito bem, Gi. E outubro chegou e muita coisa boa aí pra gente estar conversando. Verdade. E o tema de hoje também vem de encontro com o tema da nossa convidada. Ai, né? que linda, Bem né? interessante. É lindo o trabalho dela, Sim. né? Já já ela vai estar aqui com a gente. E hoje também, no seu tema, você escolheu de falar das alterações na pele, né? Quando a gente está aí com câncer, principalmente o câncer também de mama, né, Gi? Isso. E assim, é um momento tão desafiador que a mulher passa, né? Porque assim, é vida real, né, Gi? E a vida tem que continuar, se ela tem lá o seu trabalho, os filhos, tudo tem que continuar, adaptar, né? tem que adaptar, né? A primeira coisa que a gente tem é perder o chão, né? Nossa, nem fale. E né? eu lembro de você me falar que a pessoa entra, que a gente tem vários lutos na vida, Tem. né? Eu sempre lembro disso que você fala pra mim. Então, é um primeiro luto que a pessoa passa, luto, né? Então, foi-se aquela mama perfeita, né? Aí vem uma nova vida, uma nova acolhida, uma nova, novo tudo. Por isso a importância da rede de apoio, né? E por isso é importante diagnosticar precoce. Exatamente, Né? Que é o que a gente quer fazer aqui. Isso mesmo. E aí, falando da pele, como que fica a pele de uma pessoa que recebe esse diagnóstico e vai ter que lidar, né, com isso e essa pele, como que fica, Gi? Primeiro, eu quero te falar das alterações que a pele sofre quando a gente tem uma suspeita de câncer de mama. É claro que, às vezes, não aparece nada na pele. Tá.
Às vezes tem aquela questão de só fazendo a palpação que a gente sente, né? Uma bolinha lá dentro, né? E, então, muitas vezes a pele vem fazendo isso, né? Ela vem mostrando a possibilidade de câncer nessa pessoa e somente o médico tem esse conhecimento para falar, nossa, eu acho que essa alteração, essa mancha nessa pele pode ser um câncer, né? Nossa, eu acho que essa alteração no sangue pode ser um câncer. Então, por isso é importante estar sempre fazendo uma revisão anual, né? Independente se você é adulto, se é jovem, se é bebê, se é idoso, tem que estar fazendo uma revisão anual. E o dermatologista entra nessa parte também, né? Então, assim, algumas alterações que são precocemente avaliadas na pele de uma mulher com câncer de mama, a gente até falou, eu gosto muito de falar isso sempre, Ana, eu adoro essa época para falar sobre isso. Minha vida inteira eu fiz palestra sobre a sua Outubro Rosa. É maravilhosa, né? E por falar nisso, né? Dia 18, gente, doutora Obrigada. Gisele, um cafezinho, Gi. Gratidão. Doutora Gisele lá no Espaço Teu, vamos né? falar Numa sobre isso. tarde de conscientização de Outubro Rosa. E eu vou fazer né? a dinâmica e você vai fazer essa da palestra que é bexiguinha, lindíssima e tão profunda com as A gente mulheres. vai caçar um câncer de mama na bexiguinha. Então, assim, eu coloco a bexiguinha, eu coloco um grão de arroz e um grão de feijão. E é interessante, porque o grão de feijão a gente sempre acha, né? Todo mundo acha o grão de feijão dentro da bexiguinha, mas o grão de arroz, Fica aí mais difícil, é só né? o ginecologista, o mastologista que às vezes consegue palpar. Por isso que a gente tem que ir todo ano. Então, assim, algumas alterações que acontecem na pele que, assim, antes da gente ter essa ideia que possa ser um câncer de pele, por exemplo, a gente tem às vezes um abaulamento. Então, a pessoa tem que se conhecer, né? Vem aquela questão que você sempre coloca. Então, aparecer um abaulamento na mama, que às vezes nem é dolorido, viu, Ana? Tudo que eu vou falar às vezes não dói, tá? Olha. Tem gente que não sente nada. Então, esse abaulamento na mama apareceu. Tocou lá, você viu que está estranho, você passou a mão nessa mama, viu que está estranho? Vai no médico urgente. E não é assim, eu tenho retorno daqui, tá? Não. Você, olha, eu preciso de uma avaliação urgente do meu médico porque apareceu uma coisa estranha na minha mama. Segunda coisa, vermelhidão. Vermelhidão, você palpa ali, às vezes ela é até um pouco endurecida, essa vermelhidão, parece uma placa. Tem que ir no médico fazer essa avaliação. O sinal da casca de laranja. Geralmente, esse sinal da casca de laranja vem com a vermelhidão. Tá? E essa vermelhidão também, às vezes, não é dolorida. Então, quando você palpa, você vê essa casca de laranja. Parece exatamente casca de laranja. O pessoal vai estar colocando para vocês verem aí a imagem. Então, esse sinal da casca de laranja também pode ser câncer de mama. Tá? Às vezes, a gente não tem bolinha, e nem vermelhidão, nem placa, nem casca de laranja. Às vezes, tem uma retração. Então, parece que alguma coisa de dentro para... Puxa. para dentro. Tá. Então, às vezes é o bico. Tá. Nossa, meu bico era para fora, agora está para dentro. Às vezes é uma região da pele mesmo, que como se fizesse uma invaginação para dentro, né? Então, teve essa retração, tem que urgente também buscar uma avaliação médica. E machucados, né? A pessoa fala, nossa, estou tendo uma... como é que fala? Não é pústula, meu Deus, estou falando termo médico, né? Estou tendo furúnculo, lembrei, gente, um furúnculo na mama que nunca sara. Pode ir no médico e pode ser câncer de pele, câncer de mama. Porque esse furúnculo na região da mama, a gente tem que sempre raciocinar que pode ser câncer de mama. E também a saída de secreção pelo bico do seio. Né? Eu estava em dúvida se eu falava mamilo, né? Que é isso que a gente estava conversando. Então, o mamilo, toda aquela região, né, é o mamilo. Mas o bico, quando a pessoa aperta, não pode sair nada. Por isso que quando o médico está te avaliando ali a sua mama, quando ele aperta, é para ver se sai secreção. Não está te bulinando, não. É para ver se sai secreção, porque se sai secreção, leite, coisa serosa que é transparente, ou sangue, numa época que não era para estar saindo, pode ser sinal de câncer de mama. Não é normal. Não é normal. Né? Então, assim, quando a pessoa está em tratamento, que é o que a gente estava falando antes da gente começar, pode aparecer também, durante o tratamento, alterações na mama, que aí sim começam a ser dolorosas. Aí só né? Pegando o seu gancho, Tá. e quem está nos assistindo, como é importante, né, Gi, a gente perceber o nosso corpo. Exato. Né? Se De você autoavaliar, realmente, se autoconhecer. vai tomar lá o seu banho, vai se vestir, enfim, de você se olhar, de você se perceber, de você se apalpar. Como é importante essa nossa relação com o nosso corpo. Exato. E não A gente achar tem que se que conhecer. não é nada, né? Isso jeito aqui não é nenhum, nada. de Isso jeito aqui nenhum. passa. Não tá doendo? Deixa assim não mesmo. dói, Eu não depois vou arrumar pra minha melhora. cabeça, não tenho tempo de ir no médico. Isso. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho
Com certeza. Em relação a isso. A gente tem que ser importante pra gente, né, Ana? Exatamente. Então, assim, uma observação dessa muda a vida. Muda a vida, porque quanto mais precoce o diagnóstico, menos problemático você vai ter para o tratamento acaba sendo menos agressivo. Então, assim, esse trabalho que a Andrea vai estar trazendo para vocês é exatamente quando acontece, às vezes, um tratamento muito agressivo. Então, a gente acaba perdendo uma mama, né? A gente perde, às vezes, um pedaço da mama. Então, isso é muito, muito radical. Então, o que a gente quer é evitar esse tipo de tratamento radical. Para isso, você tem que se conhecer, você tem que se tocar, você tem que saber como é a sua mama. É muito importante. Olha, minha mama é muito grande. Ergue, olha embaixo. Tem um né? espelho. Tem que ter um espelho na sua casa, né? Porque não, a gente tem que encontrar não é verdade? Meios de se observar. Para a gente poder realmente se observar. Quem que não tem celular hoje em dia? Coloca inverte para se ver. Dá seu jeito. Você tem que se observar. Então, quando a pessoa está em tratamento, também acontecem algumas alterações da pele, que às vezes esse câncer ele acaba sendo bem superficializado, né? Ou às vezes até ele acaba se superficializando com o tratamento e acontecem, sim, feridas na pele durante o tratamento, na quimio, na rádio, né? E tem também as cirurgias que acabam fazendo cicatrizes, né? Às vezes até inestéticas. Então, sim, ocorre alterações na pele do tratamento também, que é que a gente não quer chegar. A gente quer chegar num tratamento o mais localizado possível, retirar esse problema e pronto, acabou, e só ficar avaliando, né, com o passar do tempo. E também lembrar que os parentes também podem vir a ter essas questões, né, relacionadas a câncer de mama. Hoje em dia se sabe que não é 100% hereditário, mas sim existe algum quadro de hereditariedade associado. Então, se você tem, provavelmente tem que falar para sua filha que talvez exista a probabilidade dela ter também no futuro. Isso é importante também a gente perceber que nem sempre é hereditário, tá? Então, não é porque, ninguém na minha família teve, então estou sossegada. Não deve ser nada, gente, né? Eu acho que a gente tem bem... Exatamente. Né? Eu acredito muito nisso, da gente realmente se olhar com ternura, sempre, toda a vida, e a gente realmente se perceber e ir atrás. E passar o conhecimento para frente, passar o conhecimento. Então, uma filha, até um filho, tá, gente? Câncer de mama ocorre em homem também. Ninguém comenta, né, Não, Gi, quase, comenta. né? Muito bem. Gi, esses sinais, né, que você já falou até desses sinais que são de alerta, né? E a importância de ter um profissional, né, Gi, nesse momento, né? Exato. Então, assim, o dermatologista, ele entra uma visualização geral. Às vezes a pessoa vai lá por causa de uma micose na unha. É verdade. Mas, assim, nós temos que despir essa pessoa, homem ou mulher, e analisar toda a pele dessa pessoa. Então, uma consulta dermatológica não tem como ser 15 minutos, porque nós temos que avaliar toda essa pessoa. E a mama entra nessa avaliação. Então, por isso que a gente tem que saber, o médico também tem que saber desses sinais de alerta e tem que despir a pessoa para avaliar essa pele. Então, o dermatologista ele entra como um fiscal de avaliação de pele como um todo. Outras alterações de pele também mostram outros tipos de câncer. E a gente tem que estar atento a isso. Então, não é só a micose não e deixa ver seu pé, não. Dispa-se, que eu preciso ver você. Anualmente, o dermatologista tem que ser visto. Houve um congresso da SBD, né? Você participou, isso, né? eu participei. Então, muito disso foi colocado. Então, assim, teve até uma palestra do Drauzio Varela sobre isso. Gente, 90% da população brasileira nunca foi num dermatologista. E olha a importância da gente fazer um diagnóstico precoce com essas alterações de pele que podem aparecer. Então, nós entramos não só para avaliar uma queda de cabelo ou uma micose de unha, nós estamos ali também para fazer essa avaliação de doenças graves precocemente. Muito bem. E como isso é importante. Verdade. Né? Então, assim, gente, você que está aí nos acompanhando, o quanto é importante, né? Mais uma vez, você se olhar o outro com ternura e ir atrás daquilo que começou. Tá diferente? Se tá diferente, alguma coisinha tem aí. Vamos buscar. Né? Então, vamos buscar. E o quanto essa atitude de estar diferente e buscar antes pode ajudar lá na frente. Mas para isso né? a pessoa tem que se conhecer. Exatamente. Muito bem. Gi, onde as pessoas podem te encontrar? Gente, @DRA_Gisele Barbosa, no 11 91 488 0344. Falei devagar, tá vendo? E também existem todas as inscrições do meu consultório, tá aí o endereço, tudo aí no vídeo. E pode entrar em contato também com a nossa rádio aqui, que a gente vai estar à disposição, qualquer pergunta. Obrigado por todos que estão perguntando, mandando ideias de temas, né? Eu quero agradecer. Muito legal. E mandar um beijo para todo mundo, ó.
Ai, Adoro que legal. vocês, grande Muito beijo. legal. Obrigada, E é Ana. bacana como esse quadro, né, se Tá repercute, se as pessoas divulgando, né? Que multiplicam a legal. informação. E dia 18, doutora Gisele, lá no Espaço Teu, às 15 horas, tá? É um encontro gratuito para todas as mulheres, né, que podem estar indo lá. E aí vai ter um momento muito importante da palestra da doutora Gisele, dessa conscientização que a gente realmente deve ter e precisa multiplicar. Isso Então, mesmo. convidamos vocês também para estarem lá, né, Gi? Obrigada, Ana. Muito bem. Beijo, Uma gente. boa noite Pra para todos você nós. e até semana que vem, Deus Gi. quiser. Muito Obrigada. obrigada, viu? Muito bem, gente, como é importante a informação, né? Hoje nós estamos aí vivenciando uma vida de tecnologia, temos aí a IA também presente na vida de tantas pessoas, mas nós precisamos também ser multiplicadores de coisas boas, como eu sempre falo aqui, né? Hoje em dia a gente está nessa época do influencer, então sejamos influenciadores também de coisas boas. E já já a Andréia Lopes aqui com a gente. E é com muita alegria que, nesse momento, aqui no nosso programa no Talk Coffee, vamos receber a Andréia Lopes, né? A Andréia está aqui com a gente, que ela tem aí, na sua trajetória, uma história muito bonita nesse lado profissional, farmacêutica, especialista em dermopigmentação e paramédica. E hoje nós vamos falar da reconstrução e harmonização de auréolas, nesse tema que é tão forte, tão significativo. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estejam nos assistindo. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo convite, Ana. É um prazer, viu? De você estar aqui e partilhar, né, com tanta sabedoria essa sua profissão, que vai além da profissão, né, Andréia? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, gente, e como é importante, né, quando a gente tem uma missão de alma, realmente levar para as pessoas de uma melhor forma a nossa realização e a realização do outro, né? Então, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Andréia, estava olhando assim, né, na sua trajetória, são muitos segmentos para chegar onde você está hoje, né? Como que tudo foi caminhando assim para chegar aonde você está hoje, dentro da sua profissão? É muito amor, Ana. Muito amor. É muito amor, né? Sou farmacêutica de coração, né? A minha carreira foi construída nesses 19 anos, pautada no respeito e no amor ao próximo, e principalmente na segurança do paciente. Então, nesses 19 anos de carreira, esse foi o cerne de tudo que me move, de tudo que me moveu para chegar até aqui. Então, assim, eu atuei na área da cirurgia plástica, atuei na regularização de produtos, de equipamentos médicos, atuei em centro cirúrgico, mas sempre com um olhar atento na defesa do paciente e no respeito da vida humana, principalmente quando o paciente está anestesiado, que ele não sabe o que está acontecendo ao redor. Então, assim, nesse cuidado, meus olhos sempre estiveram atentos. Então, na área da dermopigmentação paramédica, não pode ser diferente. O meu respeito com o paciente, entender cada história, né, que chega para a gente. Como é importante isso, né? É muito de importante, acolher de Ana. verdade. É o acolhimento, né? Porque a gente tem que ouvir o que a pessoa, o que esse paciente está trazendo, né? Com certeza não é um terço do que ele passou. Não. E a gente ouve com muita atenção, com muito carinho e respeita, né? Porque a gente está falando de... É uma estética, é um tratamento estético, né, Ana? Mas, principalmente, é um tratamento que vai deixar uma outra marca. Sim. Mas é uma marca de finalização de um processo, de alegria. A vida, né? É uma marca de vida, né? E é muito importante fazer de parte. Luta. É né? muito importante. E você está lá para acolher, para reconstruir, né? Para torcer junto. Para torcer junto. Esse resultado. Exato. Então, vamos comentar um pouquinho agora como que é essa reconstrução, né? De auréolas, assim. Como que é esse processo? Conta um pouquinho para a gente. Olha, Ana, esse nome, né, é um nome assim diferente
Então, só para a gente deixar bem explicado, né, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, nos assistindo hoje, a dermopigmentação. Então, ela é um procedimento assim totalmente, ele é não invasivo, tá? Então, nós aplicamos pigmentos respeitando sempre a textura da pele, né, desse paciente, o formato da areola. Trabalhamos com harmonização, né? Harmonização, isso é muito importante, né? Da cor da pessoa. Então, é feito um estudo da tonalidade da pele, da textura, para que a gente consiga escolher o melhor pigmento para cada tipo de paciente. Então, nós aplicamos o pigmento através de microagulhamento, tá? Mas primeiro é feito toda essa conversa com o paciente, porque esse procedimento ele serve tanto para pacientes que passaram por problemas com câncer de mama, como para pacientes, eu atendo homens também, tá, Ana? Então isso é importante, né? Isso. Quando a gente fala, né, gente, desse tema, não é só mulheres, né? Porque às vezes acha, né, que nem a doutora falou, né? No quadro da doutora Gisele, que ela falou que com homens também acontece. Então, assim, é bom frisar isso, né? Não só com mulheres, mas homens também, gente. Passam por seus processos aí, né? Passam, né? Por exemplo, nos casos de ginecomastia, por exemplo, que o paciente passou por retirada da glândula, né? Que estava incomodando, que trouxe aí uma protuberância. Então, o que pode acontecer nesses casos, Ana? Que é até comum, né? A areola, como um todo, pode perder a simetria e a coloração. Tá. Então, e você devolver isso, corrigir essa simetria, a coloração, devolve autoestima, autoconfiança para o homem. O que significa isso? Que ele pode ir para a academia, frequentar a praia, tirar a camisa. Autoestima, né, Andréia? Então, é autoestima, né? Então, a gente fala de casos importantíssimos, como nos casos de câncer de mama, mas a gente também fala nessas situações para harmonizar a areola, né? Então, sempre respeitando. Tem areola de todos os formatos, né? Areolas circulares, areolas mais ovaladinhas, para a direita, para a esquerda. Então, a gente respeita sempre o padrão, né? O padrão. O padrão. Exceto nos casos em que a paciente, por exemplo, por conta do câncer, precisou remover as duas mamas. Então, nesses casos, a gente faz uma reconstrução completa. Então, eu faço as duas areolas, né, respeitando sempre a tonalidade dessa paciente. Então, essa parte também é muito importante. A cicatrização também é um processo natural da pele. Nós utilizamos ativos com anti-inflamatórios, né, com hidratantes, sempre para proporcionar o melhor resultado da cicatrização dessa pele. E como é importante, né, esse resultado. Né? Acho que assim, isso não deve ter preço. Quando você olha aquela reação da pessoa, que, nossa, gente, porque para chegar até aí, o quanto que não foi na jornada da vida dessa pessoa, de tantas renúncias, de tantas superações, de tanta dor, de tantos problemas, e de repente chegou, né? Nossa, é a cereja do bolo, né? Para poder realmente entregar esse bolo completo. Então, eu acredito, André, que você deve ter muitos relatos, muitas experiências de situações que realmente você estava lá, você era a pessoa que realmente viu, né, que acompanhou, que assistiu a reação daquela pessoa. É muito satisfatório. Isso é uma terapia, Ana, para mim. É verdade. Para mim, assim, é leve, né? O procedimento é um procedimento que traz tanto leveza para a alma, né? Tanto para mim, que aplico, tanto para a paciente que vai receber, porque ali é a confiança. Ela se sente tão segura. É muito importante, Ana, que nós mulheres, para tudo na vida, né? Que a gente faz, a gente tem que ter segurança. E quando a gente está falando de uma reconstrução de areola, a gente está falando de mama, a gente está falando de autoestima. É forte isso, e ali né, é muito forte. Ali é uma parte que define a mulher.
né? A gente tem ali alguns pontos que nos define. Sim. Cabelo para a mulher define tudo. Gente, a mama, é forte isso. né, Ana? A Ó, o mama é cafezinho, muito. né? Ai, obrigada. Obrigada. A mama define muito. Então, aquilo, quando, imagina, a mulher recebe um diagnóstico de câncer, que já é forte, né? Então, olha, ela para e pensa, nossa, está acontecendo comigo, está acontecendo no meu corpo. Eu não senti nada, eu não tive, mas está acontecendo agora e está acontecendo comigo. Então, cada mulher enfrenta de uma forma diferente, né? Bom, tá, então tem a parte da aceitação. Vou precisar passar por uma cirurgia de remoção de mama? Então tem a parte da aceitação. Né? Trabalhar essa mente, Trabalhar a né? mente. Como que vai ser, Como a que rede vai de apoio que a ser? gente fala, mas muitas mulheres não têm essa rede de Não apoio. tem a rede de apoio. né? Então, assim, tem a situação econômica também, Ana. Tem, gente, tem a situação econômica Né? também. A situação econômica. A vida muda. A vida muda completamente. A mulher fica sem chão. Tá, então eu vou recorrer ao serviço público. Eu vou ser contemplada, né? Eu vou ficar numa fila. Tem quantas pessoas aguardando para fazer essa cirurgia, né? Então, E bom, o tempo vai passando. e né? vai dar tempo É. para eu vou conseguir fazer a minha cirurgia em tempo hábil, né? São muitas questões, São né? muitas questões. Bom, conseguir ser, como dizer assim, contemplada. Chegou o dia da minha cirurgia. Eu vou retirar a parte que está me fazendo mal, né? E vou conseguir aí uma sobrevida, uma vida com qualidade. Ok, fiz a minha cirurgia. A mama não ficou como antes, ficou tortinha. Poxa, olhei a minha cirurgia, olhei no espelho. Agora eu ganhei uma cicatriz. Uma cicatriz que tem mulher que fica com cicatriz da mama até as costas. Bom, então vem a parte da fé, né, onde a mulher tenta se agarrar. Bom, eu fiquei com o meu bem maior, que é a minha vida, né? Então, sou grata, estou muito satisfeita. Mas lá no coração, lá no fundinho, poxa, né? Eu tenho uma cicatriz. Cadê a minha areola? Né? Não se reconhece, Não se né? reconhece mais. É muito Ela forte, precisa trabalhar a mente, isso é Sim. forte, né? Eu fiquei com a minha vida, mas eu vou olhar no espelho, a primeira coisa que ela vai enxergar é a cicatriz. É isso, é. E aquilo parece uma marca na alma. Toda vez que ela se olhar no espelho, eu passei pelo câncer. Eu venci o câncer. Então, e a reconstrução de areola, ela finaliza de uma forma que assim, olha, eu encerrei essa etapa. E ela estufa o peito, literalmente. É a celebração da autoestima, né? É a celebração, e ela diz, isso daqui já não me perturba mais. Isso. A gente fala muito de ressignificação, né, pessoal? A ressignificação é uma palavra da tendência, né, do momento. A modinha, né? Da Mas modinha. é tão profundo isso. Então, a ressignificação, o que é ressignificação? Eu vou dar um significado melhor para essa cicatriz. Então, quando eu olhar no espelho, eu vou ver a minha areola, né? Tá ali. Eu sou mulher. E que representa uma fase da tua vida. Representa uma fase. Então, assim, eu fui acometida pelo câncer, mas eu sobrevivi. E aquilo traz um poder para a mulher, traz uma confiança, traz uma segurança. E nós devolvemos tudo isso, né, através da dermopigmentação paramédica, através com arte, através da técnica, né, e principalmente do respeito à paciente. E os processos que vão acontecendo, Andréia, são todos realizados por você? Sim, Ana, Tá. sim. Eu Isso é prefiro que importante, seja né? dessa forma. Que eu tem penso em todo um acolhimento junto, né, desse o acolhimento, processo. né? Porque assim, tem o sentimento, às vezes tem paciente que chega, está encolhidinha. É dureza, né, gente? É difícil isso. Ainda tem a parte sentimental muito forte, né? Então, assim, ainda se sente, está na fase da eu fui vítima, né? Então, assim, chega sensível, e essa sensibilidade, às vezes, de pele também, que quando a pessoa está mais sensível na alma, ela sente isso na pele. Então, é preciso conversar, é preciso ouvir, entender, escolher o melhor momento. O corpo né? fala, O né? corpo fala. Então, isso é um processo. muito importante. Então, assim, a partir do olha, eu estou pronta,
eu desejo muito, e é muito bacana quando eu vejo assim a paciente chegando no consultório e falar, ai, finalmente chegou a minha vez. Ai, que linda. E é isso que eu ia te perguntar. Com tantas mulheres, enfim, né, que você conhece, que passam por você, até homens também, tem algum relatinho que você pode realmente nos falar de alguma situação que aquela situação, claro que todas tocam, mas aquela situação assim você leva para a vida? Ah, tem. Tem muitas, eu Tem sei. muitos, Você pode muitos. partilhar alguma? Ah, sim. Bom, eu já recebi no consultório, né, paciente que estava já para que abalou realmente o casamento, né? Então, por conta de tudo que ela passou, a carga emocional é muito forte. Então, assim, essa paciente veio murchinha conversar comigo, então, né, relatou, se abriu essa questão do casamento que estava ali sendo desfeito, né, por conta de... Porque quando a mulher passou pelo processo, ela veio segurando, né, toda aquela situação. Tudo bem, por mais que tenha familiares em volta, amigos torcendo, mas ela segurou sozinha. Então, quando ela finalizou aquele processo... É uma jornada solitária, né? É uma jornada solitária. Por mais que tenham pessoas. Né, da busca da fé, e como que ela vai... E aí, quando ela passou por tudo isso, finalizou, ela desabou. Daí veio o casamento. Então, vamos olhar para o casamento, como é que tá? Como é que ficou? Né? Ao meu redor, como é que estão as coisas? Então, eu tive esse relato dessa paciente que já estava para o casamento, já finalizando essa etapa. E através de muito acolhimento, muito carinho, né? Ali a gente vira um pouco de conselheiro também. Tudo, né? Terapeuta, conselheira, irmã, amiga, tudo, né? Exato. Então, assim, olha... E aí, com esse olhar, né, de muita de reciprocidade ali, olha, eu pude doar um pouquinho de mim, um olhar mais positivo, né? E aí a gente conseguiu, ela não naquele dia ela estava tão fragilizada que ela não conseguiu fazer o procedimento naquele dia. Mas depois de muita conversa, definimos a coloração e aí ela voltou numa outra oportunidade, né? Muito mais segura. Né? O acolhimento, né, Andréia? O acolhimento foi melhor. Já não estava mais tão sensível ela emocionalmente. foi acolhida, né? Você acolheu a dor dela também dor emocional, dela, né? Exato. Então a gente transformou essa dor, né? A gente transformou essa dor em amor. Poder, em poder, em amor. Que lindo. E aí também a gente vê como os homens, né? Abandonam mesmo. Não são todos, mas a gente tem aí um índice, né? De homens que abandonam esse momento da mulher, né? Então, assim, é o momento de ter o parceiro, de ter aquela pessoa que vai estar do lado, né? Tem um relato de uma pessoa que começou a fazer a químio e quando ela chegou em casa tinha um bilhete em cima do fogão, né? Que ele deixou para ela, abandonando e falando que não ia conseguir estar com ela nessa etapa da vida dela. E foi embora, né? E ela ficou sozinha com as crianças pequenas, né? E tentando ressignificar tudo aquilo, onde a vida tinha que continuar, né? E teve que seguir. Então, assim, como isso é forte? Porque já é forte esse diagnóstico, já é forte a jornada, já é, assim, muito desafiadora, gente, né? As etapas do processo para a cura e, de repente, não ter, né, aquela rede de apoio que realmente seria o apoio, né, para essa mulher, é muito triste. Então, assim, como é importante você que está do lado de uma pessoa que está passando por esse processo, permaneça, fique. Né? Você se desespera, sim, é normal, somos humanos, mas a outra pessoa precisa muito dessa ajuda, né? Desse apoio, desse acolhimento, né? De uma forma muito respeitosa, né? Muito respeito, porque assim, é tudo muito frio, tudo muito rápido que acontece a partir do diagnóstico. Então, assim, como que vai ficar a minha vida? Para quem tem filho pequeno, para quem não tem rede de apoio, né? Então, assim, como que vai ser daqui para frente? Eu tenho condições financeiras, eu vou recorrer a um cirurgião plástico, né? Eu vou recorrer ao cirurgião plástico? Não tenho condições financeiras. Eu vou recorrer ao serviço público de saúde? Como que é a fila? Como que funciona? Por onde que eu vou começar, né? A minha jornada é uma jornada muito individual. Então, individual, eu vou contar para a minha família, as pessoas vão me olhar com sentimento de pena. Como que vai ser? Porque muda tudo,
né? E não tem como passar por esse processo sem ser abalado por ele, não tem como. Não tem. Né? Muda tudo, a forma como a gente enxerga ao redor as pessoas, a fé. Aí é o momento que a fé é testada. Acredito até que quem não tem fé passa... É um encontro muito forte com você mesmo, né? E com um poder superior, né? É um momento de conexão, né? Independente da tradição religiosa, mas é um momento realmente de voltar, né? Voltar-se para dentro, né? De si mesmo e ressignificar tudo. Ressignificada. Né? Bom, vou receber a minha químio, então eu vou torcer para que essa químio dê certo, né? Porque são tantas incertezas, Ana. E são tantos detalhes dentro disso, né, Andréia? Isso é importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe, pós o procedimento, né? Existe, assim, algum cuidado? Como que, depois que faz, como que a mulher realmente, o que ela precisa fazer? É assim, olha, primeiramente eu recomendo não tomar sol, não tomar sol. Né, logo nos primeiros dias. Tá. Então, não é para que não ocorra alteração na coloração do pigmento. Né? E depois eu já libero para utilizar hidratantes, né, com ativos que vão acelerar essa cicatrização, né? E também manter o pigmento também. Porque é mais um procedimento, né, que está sendo feito. É né? mais um procedimento. E dependendo do caso da paciente, Ana, tem paciente que a cicatriz, às vezes o tecido está tão endurecido que essa paciente não sente nada. Olha. Tá. Não sente nada. Então, assim, mas é importante ainda assim orientá-la, né, quanto aos cuidados, que é a hidratação, que é muito importante, né, através de hidratantes mesmo, que eu recomendo, né, eu sempre indico determinados ativos para essa ocasião, né, então, e também tem a fase, dependendo do caso da paciente, é preciso a gente fazer de 2 a 3 sessões. Tá? É importante. Evitar banhos quentes após o procedimento, para que não haja ali a perda do pigmento. Então, depois de um certo período de tempo, eu já libero essa paciente para tomar sol, até para passar, voltar a tomar os banhos quentes, né? Então, eu passo essas recomendações. Uma pergunta muito comum, viu, Ana, que sempre me questionam, qual que é o período de duração da dermopigmentação? Interessante. Né? Então, assim, ela dura de 2 a 5 anos. Olha, então, isso é muito importante, né? Sempre fazendo a paciente, quando ela perceber que está começando a descolorir um pouquinho, então ela pode agendar comigo nesse meio tempo, nada impede, né? Porque o que vai determinar isso, Ana? É o estilo de vida da paciente. Então, de repente, vem um exemplo. Vem uma professora de natação para mim. Entendi. Não tem como, o trabalho né? dela, sei lá, é de 5, 6 horas dentro da piscina diariamente, 3 vezes na semana. Então, o caso dela já é diferente. Sim. Pode ocorrer a perda da pigmentação muito mais rapidamente do que, por exemplo, uma mulher como eu, como você, que a gente não tem esse tipo de estilo de vida. Então, assim, é sempre informado a paciente, né, de acordo com o estilo de vida dela, né, qual que vai ser aí a estimativa do tempo de duração. Porque cada realidade é uma realidade. Isso. Né? Então, nós estamos aqui no Talk Coffee, hoje, né, com a Andréia Lopes, junto com a gente, informando, partilhando esse conhecimento que é tão importante da gente realmente multiplicar essa informação, gente. Né? Quantas mulheres precisam, né, desse momento, desse carinho, desse acolhimento, nessa reconstrução da auréola, que é exatamente, né, resultado de uma jornada assim, com muita vitória, né, quando a mulher chega a esse ponto, uma jornada de vitória na vida dela em relação ao câncer de mama. Né? E a harmonização, Andréia, tem uma diferença aí, né, da reconstrução e da harmonização. Como que é essa harmonização, então? Isso. Bom, a harmonização, então, assim, ela ocorre... A gente aplica a harmonização, é o mesmo procedimento, tá, Ana? Tá. São utilizados os mesmos pigmentos. Então, eu vou analisar, primeiramente, a textura da pele dessa paciente, se ela é uma textura que está uma pele mais endurecida, se essa pele tem enxertia, que é
que é a necessidade, né, da retirada da pele de outra localidade do corpo, como pálpebra, virilha, às vezes barriga, né, para compor aquele tecido. Então, assim, vai ocorrer uma diferença de tonalidade da pele. Então, é a mesma técnica, a mesma técnica utilizada na reconstrução areolar, eu aplico na harmonização da areola. Por quê? Porque, às vezes, numa redução de mama, a mama perdeu a simetria. Então, eu vou redesenhar essa areola, né? Se ela ficou um pouquinho mais caidinha, um pouquinho mais desbotada, então eu vou redesenhar essa areola e vou aplicar o pigmento. Então, assim, ela é muito tranquila mesmo. Onde a gente aplica esse tipo de procedimento? Para paciente de câncer, não. Porque no paciente que passou por um caso de câncer, não tem nada de areola, foi removida, Tá. não tem nada. Que aí é a reconstrução que é feita. Reconstrução. Eu vou criar do zero. Tá. Eu vou criar uma nova areola. Nesse caso, vai ser a harmonização, já existe. Já existe. Tá. Então, assim, fiz uma redução de mama, eu amamentei, eu tirei excesso de pele por pós-amamentação, ou então porque eu emagreci e fiquei com excesso de pele. Então, o médico, a paciente vai passar por um procedimento de redução de mama, onde vai tirar o excesso de pele. E quando o cirurgião plástico realiza esse tipo de procedimento, né, ele retira a areola, coloca no cantinho, essa areola fica ali em solução salina, enquanto ele faz a cirurgia dele, tirou o excesso de pele. Depois ele volta com essa areola e ele reposiciona na mama. Então, esse processo, a etapa do cirurgião, então, ele finalizou ali quando ele recolocou a areola. Então, ele não está se preocupando se a areola ficou torta ou se despigmentou. Porque Entendi. isso, no decorrer da cicatrização dessa paciente, que vai mostrar o organismo que vai dizer Como que ficou? como que ficou. Então, Entendi. depois que ocorreu a cicatrização, a paciente ela vai notar que ficou um pouquinho torta, que ficou um pouco, né, perdeu um pouco da tonalidade, mas o trabalho do cirurgião terminou ali. Então, a paciente ela precisa conhecer que existe A possibilidade de mudar isso, né? Existe. Então, assim, Isso é existe, importante você que falar, Andréia. Exato. É. Através desse procedimento, que é a dermopigmentação paramédica, ela vai conseguir harmonizar a areola dela, né? Sempre respeitando a simetria do corpo dela. Então, ela vai conseguir, a gente vai devolver para ela uma areola harmonizada. Que bacana, né? Então, assim, como é importante, mais uma vez, frisando para você que está aí nos assistindo, nessa noite de quarta-feira, olha quantos conhecimentos, né? Que a gente realmente vai aprendendo em relação a tudo isso, né? E cada caso é um caso, né, Andréia? Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. É isso que é bacana. É muito legal, Ana. Eu gosto muito, isso me faz feliz, né? Eu entrego, o meu trabalho é muito bacana porque eu entrego felicidade. Eu entrego a cereja do bolo para a paciente, mas o mais importante é que me faz feliz, porque a gratidão que eu recebo. Então, assim, isso é incrível, né? Não tem preço, né? Isso gera uma energia, gera todo sentimento positivo, todo sentimento bom, que aquela pessoa que vai sair dali, ela vai lembrar de mim com gratidão. Vai para a vida. Então, isso é fantástico. É uma moeda de Você troca. marca a vida da pessoa. Exato. Né? Exato. Isso é lindo. E a mamoplastia, Andréia? É também esse procedimento, esse processo? Porque também tem essa parte da dermopigmentação, né? Isso, exato, porque na mamoplastia funciona da seguinte forma: fica a cicatriz, às vezes em T ou em L, né? Os procedimentos mais modernos na cirurgia plástica aplicam, eles fazem essa técnica, né? Em L na mama, para qual que é o intuito? Decote livre, para não aparecer a cicatriz, enfim. De qualquer forma, tanto o T como o L, né, que é a forma da cicatriz,
ele vai gerar uma diferença de tom na cicatrização, né? Então, e dependendo de casos, o organismo vai responder de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem mulher que fica com queloide, né? Então, aquela cicatriz só vai saber quando? No decorrer da cicatrização. E aí gera uma diferença de tom. E através da dermopigmentação paramédica, nós conseguimos neutralizar esse tom mais escurecido da cicatriz. Então, nós conseguimos, a palavra correta mesmo é essa, neutralizar, para que não fique tão evidente o tom, tanto vermelho como amarronzado, da cicatriz. Então, a gente consegue Mais próximo, né, da pele Isso. dessa pessoa. Sempre, sempre, sempre. Tanto pele clarinha, pele parda, pele negra, as peles negras também são ótimos resultados. Então, assim, é muito bom. E eu também cuido de vitiligo também, né? Desde que a paciente me informe que foi liberado pelo médico dela, foi autorizado, né? Então, o paciente veio, mas dependendo do estágio que está esse vitiligo, se ele ainda está em estágio ativo, daí eu não recomendo. Mas quando já está numa situação mais controlada, temos ótimos resultados também. Que interessante, né? Muito bem. E aí, gente, nós temos assim infinitos temas para falar e partilhar aqui com a Andréia Lopes, mas o nosso tempo não deixa. Mas isso pode se tornar aí outros programas para você voltar e realmente, né, conscientizar mais um pouco aí a vida de tantas pessoas que agora estão assistindo e como isso vai fazer a diferença também, né, Andréia? Então, assim, a gente super agradece você, a tua presença aqui com a gente, né? Que momento prazeroso, mas assim, tão assim, fortalecedor para as pessoas que estão passando por isso e ouvindo que existe uma oportunidade, que existe uma chance, que existe um momento que ela pode também, né? Depois de toda essa jornada em relação ao câncer, em relação a alguma situação da vida dela, às vezes até um acidente, alguma coisa, ela poder realmente reconstruir tudo isso, né? E é uma reconstrução realmente, além da alma, né? Dessa parte que é tão importante dentro dessa mulher, mas esteticamente também falando, né? Então isso é muito importante. O que a Andréia de hoje falaria para aquela Andréia lá do passado, que um dia começou e nem imaginava na vida onde ia chegar? O que ela tem a dizer para aquela menina? Olha, eu tenho a agradecer, muito obrigada por nunca ter desistido, por sempre ter aproveitado, né, 100% das oportunidades que apareceram, ser grata a todas as pessoas que fizeram parte da minha jornada, que hoje pode não fazer parte, a gente não consegue, né, assim, garantir que, olha, continue na minha vida, para o resto, não. A vida é movimento, A né? vida é movimento, mas assim, do fundo da alma, embora elas talvez não saibam disso, mas eu sou grata demais. E não tive tantas oportunidades, mas através das poucas oportunidades que eu tive, eu agarrei com unhas e dentes. E eu nunca parei. Então, o que me move é a minha determinação. O meu trabalho, hoje eu estava revendo uma postagem que eu fiz, inclusive, uma postagem antiga que eu fiz para mim mesma pelo Dia do Farmacêutico. E ali eu revi o que me move, que é o respeito e amor ao próximo. Que através do meu trabalho, que eu consiga levar o conforto, o alívio, que se não for pelas minhas mãos, que seja através da minha palavra. E que eu sempre, 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 onde quer que eu vá, que eu seja o instrumento, que eu seja um instrumento que vá de evolução, de alívio, de alegria. Então, isso eu transmito para as minhas pacientes e que qualquer pessoa que cruze comigo, né, que leva um pouquinho de mim, uma parte boa, né, que vamos compartilhar coisas boas, né? Então eu diria para essa Andréia do passado, obrigada por nunca ter desistido. E essa é a força que me move.
E obrigada por ter feito sempre as escolhas certas, sempre ter tido coerência. A minha carreira, ela é coerência. Eu sempre fui coerente em todas as coisas que eu fiz, pautados na construção de uma carreira sólida, íntegra e de muita honestidade, Ana. Muito bem. E que continue, né? com fé em Cada Deus. vez mais. Onde as pessoas podem te encontrar, Andréia? Olha, Ana, pode me encontrar no Instagram. O Instagram é @Elúria, com E mesmo, Elúria Aesthetics, com TH, _. Lá vocês vão encontrar alguns tipos de procedimentos que eu já realizei, vão entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp no 11 9 4292 8082. Vou esclarecer dúvidas, vou entender caso a caso. A paciente ela pode me mandar também fotos para eu ter uma noção. Né? Isso, para ter uma noção do caso dela. E agendar, né, e agendar uma Isso avaliação mesmo. diretamente Perfeito. comigo. Eu atendo em Atibaia, aqui no centro, e também em São Paulo eu atendo uma vez por mês no Tatuapé, próximo ao metrô Tatuapé. Ai, tá vendo? Tem outras possibilidades, né? Isso. Eu tenho uma curiosidade. Por que Elúria? Elúria? Porque eu quis algo assim sofisticado, um nome sofisticado, um nome que trouxesse alegria e que trouxesse sempre para o lado da riqueza e da prosperidade. Eu Ai, que pensei na lindo. prosperidade, Tá. né? Então, tanto para mim como para as pessoas que cruzarem comigo. Então, Elúria, e eu quis que o nome fosse forte também. Né? Muito Um bem. nome de poder. E você continua aí levando essa prosperidade, né? Porque a prosperidade, às vezes as pessoas pensam, é só o dinheiro. Não, a prosperidade também está ligada à autoestima, está ligada ao seu caminho, à sua jornada, ao seu bem-estar, e isso é muito lindo, né? Isso. Então, nós agradecemos aqui no nosso programa, viu? Ana, eu agradeço pela oportunidade. O seu canal ele é muito importante porque nos permite trazer informação. E é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação, né? Assim como a doutora Gisele está sempre aqui, trazendo informação, integrando, né? Nós somos profissionais da área da saúde e nós temos o cuidado de trazer informação de uma forma simples, com uma linguagem simples, para que a gente consiga abranger o máximo de pessoas possível. Isso é importante, né? Para as Então, pessoas perceberem a mensagem, a né? mensagem, isso é o mais isso não tem importante. preço. Agradeço pela oportunidade do seu programa, né? E por convidados maravilhosos e por eu estar aqui hoje, que eu nem imaginava, né? Mas bonitinho, Nem imaginava. eu tô feliz, muito Nossa, legal eu vou falar isso. numa rádio. Que lindo. Né? A minha intenção... Bom, eu sei que hoje a modernidade precisa de mídia, né? Sim. Mas eu falei, nossa, eu vou falar numa rádio, né? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar do Bacana. meu jeito. É isso mesmo. Eu vou falar do meu jeito, da minha forma, e eu vou selecionar as palavras simples, porque eu quero que a informação chegue no máximo de pessoas possível. E esse é o nosso objetivo aqui, né? E do jeito que você também, né, faz acontecer dentro da vida de tantas mulheres, né, e que marca a vida, né, porque são tantas pessoas que às vezes você nem lembra, mas elas vão se lembrar de você, daquele momento, daquele acolhimento, daquele trabalho que é para a vida, né, dentro delas, né? Aceita a nossa lembrancinha, tá? gratidão. É um carinho para você se lembrar sempre, né? Muito obrigada. Que coisas boas existem, pessoas boas existem, e que você realmente continue levando essa bondade, né, em forma do seu trabalho para tantas pessoas. Sempre. Muito Bom? obrigada, Ana, mais uma Imagina. vez. Obrigada, pessoal, pela audiência. Espalhem para as pessoas, se você não é o caso, se você não esteja passando ou precisando desse serviço, mas compartilhe com quem você sabe que esteja precisando, para que a isso pessoa mesmo. receba essa informação e que tenha aí um pinguinho de felicidade, que saiba que é possível ressignificar marcas e histórias escritas na pele. Muito bem. E eu, Ana Palmesan, termino aqui nessa noite de hoje, nesse programa tão gostoso, tão especial para você que está aí nos acompanhando. Estou lá no Espaço Teu, Espaço de Terapias e Bem-Estar, lá no Instagram, no Terapeuteando com Ana, e aqui na Rádio Mídia, onde levamos sempre o melhor para você. E até semana que vem, uma abençoada noite.